Então vamos, pessoal, recados dados, vamos trabalhar. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Jesus, amigo, irmão maior, este companheiro de toda a nossa jornada. Joana de Ângeles, nossa querida mentora, protetora, inspiradora de nossas tarefas, e todos esses guias espirituais que nos trazem à casa de Joana todos os sábados, com os nossos corações cheios de graça, cheios de gratidão, alegria, confiança. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a doutrina de Jesus. Permita, Senhor, que possamos aprender a Tua doutrina por meio do entendimento de nós mesmos, do entendimento do ser que somos, para que este entendimento traça para nós a autorrealização, a autoiluminação tão desejada. Fica conosco, Senhor, neste momento. Graças a Deus. Meninos, vamos falar hoje de sentimentos que curam. Quais vocês acham, quando a gente pensa em sentimentos que curam, quais vocês acham que são os sentimentos que nos curam? Quais vocês acham? Amor, compaixão, que mais? Perdão. Legal. Quando a gente fala dos sentimentos que curam, a gente fala de... Lembra da compaixão, do amor, do perdão e todos esses que vocês falaram e lembraram. Mas hoje nós vamos falar de outros que curam. Vamos falar de egoísmo, de orgulho e de vaidade. Quando a gente fala de cura, a gente só fala lá daquele lado, né? Vê como a gente é bom nisso, né? Mas nós vamos falar desses outros, que quando a gente se permite olhar e entender, nos trazem cura. De que é que a gente está querendo se curar? Não é disso aqui? Então eles nos curam. Quando a gente entende os nossos processos, quando a gente entende por que nos movimentamos nesses 3 sentimentos que Allan Kardec e os Espíritos nos dizem que são as chagas dos espíritos que estão no degrau evolutivo que nós estamos.
Então, quando a gente fala de egoísmo, orgulho e vaidade, estamos falando da nossa cura. Daquilo que efetivamente precisamos tratar, cuidar em nós. Vamos ver, conversar um pouquinho sobre isso? Sobre essas questões que estão em nossos corações e que a gente ainda não dá conta muitas vezes de entender por que surgem e quais são os processos que estão dentro de nós e que fazem muitas vezes com que a gente fortifique ao invés de enfraquecer, de neutralizar. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O tormento, vamos começar pelo egoísmo. O tormento do egoísmo. Infelizmente, remanescendo os instintos agressivos em predomínio na psique humana, o ego assume a diretriz de insegurança, de insatisfação, de morbidez, que são decorrência dos períodos ancestrais percorridos antes do surgimento das emoções superiores. Em razão dessa governança perturbadora, o ego está sempre vigilante e dominador, em luta contínua para manter-se assessorado pelo medo de perder a posição que desfruta. Vamos traduzir essa história. Então, o que Joana está dizendo? Que esses sentimentos ainda perduram em nós, por quê? Porque nós trazemos ainda muito forte a nossa história passada. Então vamos entender essa questão do egoísmo, como é que ele trabalha contra e como é que ele trabalha a favor. No início, ele trabalhou muito a nosso favor, porque nós estávamos desenvolvendo o quê? O nosso instinto de conservação. Lá no início, para desenvolver o instinto de conservação, nossa própria conservação e conservação da espécie, a gente tinha que ter o quê? Egoísmo, porque eu tinha que olhar para mim, primeiro para mim e primeiro para mim. Aquelas imagens são para a gente lembrar que a vida, lá no início, era muito hostil. Imagina como foram os primórdios da espécie humana no planeta. Era muito difícil sobreviver. Era muito difícil ficar vivo. E se a gente não desenvolvesse o instinto de conservação, a gente entregava a vida facilmente. E não era esse o objetivo. Então a gente precisava desenvolver esse instinto de conservação. Então o egoísmo foi uma coisa muito útil, porque eu precisava desse sentimento que fizesse com que eu me protegesse. Primeiro a mim, depois eu fui aprendendo aqui a proteger a prole, aqueles que estavam próximos, que estavam sob a minha responsabilidade. Então, a gente precisa entender o seguinte, é que a gente fala de egoísmo e associa o quê? A esta doença do ego quando ele está enfermo. O egoísmo é o quê? É o exagero daquele ser que a gente se tornou, passada a fase desta preservação, em que eu aprendi a olhar para o meu próprio umbigo apenas, né? E conjugando dessa forma, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se eu tiver que escolher de novo, escolho eu novamente. Essa foi a nossa trajetória. E é este momento que nós estamos vivendo, buscando entender os nossos processos. Então, pessoal, o nosso egoísmo está associado a quê? A uma emoção primária, que é o medo. O medo. Então, essa emoção primária que a gente tem, que é o medo, que é a ameaça da perda, faz com que a gente se torne egoísta. Faz sentido isso para nós, pessoal? Não é? Então, conforme a gente vai
entendendo. A gente já falou de medo aí para trás, mais aulas para trás, já falamos, não foi? Então, conforme a gente vai entendendo, nada está separado de nada, tudo está ligado com tudo. A gente só vai falando aos poucos para ir fazendo as nossas ligações conforme as aulas vão acontecendo. Então, nós temos um medo que a gente precisa entender por que tem, para poder entender também por que me torno este ser egoísta que eu ainda sou. Legal aqui? Então, vamos continuando. O que é que faz, então, o medo, o receio? Ele nos torna o quê? Agressivos. Toda vez que a gente... Lembrando que nosso curso é sempre de quê? De autorreferência. Autoajuda também, pode ser. Mas é de autorreferência. Cuidado com a armadilha de nós falarmos do tema e a gente fala assim, fulano... Bem assim, entendeu? Pena que ele não vem ao curso. Cuidado com a armadilha, porque os temas são para nós, ok? Então, quando é que a gente se torna agressivo? Por isso, vamos olhar os nossos momentos de agressividade. Se eu tenho agressividade... Vamos olhar o que está por trás, é o meu medo, o meu receio de quê? Eu estou me protegendo de quê? Agressividade é uma armadura de proteção que eu ergo. Para quê? Para afastar o outro e me sentir protegido. Afastar a ameaça. Ou, exato, gostei, a suposta ameaça. Porque não necessariamente essa ameaça é real. Pode ser uma ameaça ilusória, que a minha mente, a minha fantasia cria. E aí eu me torno uma pessoa agressiva, porque eu não estou me entendendo. Eu não estou olhando para mim para saber por que estou agindo com agressividade. Muitas vezes de forma, tá vendo? Disfarce, de forma camuflada, eu tenho um complexo de inferioridade, que muitas vezes não é consciente e outras tantas vezes é consciente. Então, esse complexo de inferioridade, ele me dá o quê? Uma baixa autoestima. A baixa autoestima faz com que eu me reverta de capas que eu quero mostrar para o mundo. Como é que eu vou mostrar para o mundo como eu me sinto? Porque quando eu me mostro para o mundo como ser inferior, muitas vezes ainda é por conta de um egoísmo, de um outro sentimento que a gente vai falar, que é o orgulho. Porque aí quando eu me torno inferior, simultaneamente eu viro o quê? Vítima. Vítima. Então, quando eu assumo esta inferioridade que eu imagino que tenha, simultaneamente eu me torno vítima. Se eu sou inferior, eu preciso de quê? Da compaixão do outro. Tá certo, pessoal? Olha os nossos mecanismos. E olha, vocês não ficam olhando para mim assim, não, que eu também sou assim, tá? É o nosso mecanismo. A gente é todo mundo igual. Um pouquinho menos egoísta, outro um pouco mais. Um pouquinho menos orgulhoso, outro um pouco mais. Não temos. É assim. E aí o que acontece? Eu começo, nesta doença, nesta enfermidade, a me atribuir direitos e privilégios que eu não tenho. E esqueço do outro quando eu estou pensando só em mim. Começo a ter o quê? No auge da coisa eu me torno presunçoso, avarento. Já viu como muitas vezes a gente lida com algumas pessoas e a gente fala assim, fulano é tão arrogante. E a arrogância incomoda a gente pra caramba, né? Já perceberam isso? Aquela criatura arrogante, ela tem o poder
de me irritar. É muito arrogante, não quero. Então a gente vai sempre lembrar o quê? Que nós temos mecanismos de fuga. Toda vez que eu entrar em contato com alguma coisa que me incomodar demais, olha para si mesmo. Está me incomodando, aquilo tem dentro de mim. É uma sombra escondida. Porque aquilo que não... E eu não estou dizendo que eu tenho que ser conivente com comportamentos que não são adequados. Mas é o que eu sinto dentro que faz a diferença. E é por isso que muitas vezes Joana fala que Jesus tinha ira santa. Todas as vezes que Jesus se movimentava e falava com os fariseus, como em algumas passagens, e chamava hipócritas. Que amor? Imagina alguém chegar para nós e dizer hipócrita. É difícil ouvir, duro. Mas quando ele falava isso, ele falava para chamar atenção, porque ele conseguia entrar no psiquismo daquelas pessoas, mas não alimentava dentro de si o que a gente ainda alimenta. Quando a gente está com essa predisposição em que a gente vira para o outro, fulano é arrogante. Uma coisa é falar, fulano é tão arrogante, alguma coisa deve incomodá-lo para ele se comportar assim. A outra é eu falar, fulano é tão arrogante. E aquilo ficar me incomodando, ficar trazendo aquele desconforto contínuo que me impede até de ficar perto porque me incomoda tanto que eu não quero. Percebem a diferença entre você perceber uma atitude, um comportamento que a gente diz que é arrogante, porque ele não deixa de ser, ele existe ali. Mas como eu me sinto em relação a isso? Você acolhe a própria arrogância, você entende que ela faz parte de alguma fraqueza. Que é um processo evolutivo, é uma experiência evolutiva. E aí a gente está falando desta situação. Toda vez que eu me torno arrogante, ou aquela pessoa que a gente... Fulano é tão egoísta, só pensa nele. Não pensa no outro. O que a gente consegue hoje entender? Primeiro que a gente está sempre pronto para dizer que o outro é egoísta, arrogante, orgulhoso. Mas não está muito pronto para olhar com honestidade para a gente mesmo. Porque a gente também faz essas coisas numa outra situação, num outro nível. Mas a gente faz, porque a gente não é diferente, a gente é tudo igual. A gente se comporta todo mundo do mesmo jeito, temos os mesmos desafios para serem ultrapassados. Então, ciúme, né? Ciúme é por quê? O egoísta acha que é tudo meu, está associado à posse. Então, quando eu acho que a cadeira é minha, a mulher, o homem é meu, o filho é meu, o trabalho é meu, até a ideia é minha e eu não abro mão dela. Eu tenho apego até às próprias ideias. Não precisa falar dos objetos e das pessoas, não. Eu tenho apego àquilo que eu penso. E quando eu estou apegado, eu não me abro para outras ideias, eu não me abro para o diferente, eu não tenho flexibilidade. Então, ciúme, desfaçatez, suspeitas constantes, censuras. Esse slide, ele tirou uma fotografia da nossa alma. Nós somos assim. E aceitar a nossa humanidade do jeito que ela é o primeiro caminho para a gente começar o quê? A fazer a transformação, que é aquela reforma íntima de que o Espiritismo fala, mas sem martírio, como fala a irmã Cidufor. Reforma íntima não é sem dor, é sem martírio. Porque a dor faz parte da nossa história. Maiores ou menores, vai depender do nosso olhar para ela. E de como a gente entende aquela dor que vem ao nosso encontro. Faz parte do nosso processo, do nosso caminho, da nossa história evolutiva. Então, pensa que a gente começou a nossa aula hoje falando de emoções e sentimentos que curam.
eles nos curam se a gente entende quais são os nossos processos. E por que a gente se comporta desse jeito? Por quê e para quê? Então, se antes a gente tinha o egoísmo como um mecanismo de sobrevivência, atualmente ele pode se tornar um perverso adversário de quê? Da solidariedade, do amor e da autêntica caridade. Porque é a transição do egoísmo para o altruísmo, que é a outra ponta. Então, quando eu começo a entender esses processos, eu começo a ser mais solidário, eu começo a ter caridade ou a ser caridoso. Ter caridade é diferente de ser caridoso. Porque eu posso fazer, né? Fazer a caridade, eu posso fazer e não ser uma pessoa caridosa. São coisas diferentes. Podem parecer iguais, mas não são. Eu posso fazer a caridade, ajudar a casa espírita, dar esmola, que esmola é um pouco diferente dessa coisa da caridade, mas pode começar por aí, exatamente por aí. Mas ser caridoso é uma coisa que está na minha natureza de espírito. Então, ser caridoso não é fazer alguma coisa, porque quando eu transformo isto no meu ser, eu começo a entender de verdade e tirando algumas máscaras que a gente tem, né? Que a gente coloca para não se ver, para a gente não se ver, mas também coloco para que o outro não me veja. Só que nós não estamos só nós o tempo inteiro, né? Isso é uma ilusão. Ou vocês acham que a gente está sozinho? Nós temos, até quando você está sozinho, você não pensa que está, você não está. Aqui nós temos esse grupo de pessoas, mas temos tantos outros que alguns conseguem ver, ouvir, perceber, e muitos não, mas eles estão aqui. Em número muito maior do que nós estamos aqui de encarnados. Então, nós não estamos sozinhos, essa máscara, ela só é para enganar a nós mesmos. Porque no nosso coração está tudo visto. E quem está aqui, ó, vê. Então, querer se enganar ainda é um equívoco da nossa imaturidade psicológica. Dos seres imaturos e infantis que nós ainda somos. Então, o que fazer para diluir o egoísmo? Fazer desabrochar da consciência, quer dizer, o desabrochar da consciência e a perfeita lucidez do espírito. Não é para isso que a gente conversa? Para despertar a consciência, para trazer do inconsciente as coisas que nós precisamos ter consciência. Quando a gente começa a ter consciência desses processos, nós começamos a diluir o egoísmo que nós ainda trazemos em nós. Descobrir os objetivos essenciais da sua existência na Terra. Esse também é um outro mecanismo. Quando eu começo a entender por que estou aqui. Quais são os objetivos? Qual é o meu propósito na existência? E olha que isso é uma coisa que parece simples, mas não é. Às vezes a gente passa uma existência inteira querendo saber qual é o propósito. Só que a gente tem os propósitos que a gente trouxe programados em relação à nossa vida da matéria, que é aquela do pragmatismo mesmo, que precisa garantir a sobrevivência e a existência de alguma forma, ligada àquele instinto da preservação, da conservação, tá certo? Mas nós temos propósitos maiores, que é o quê? A autoiluminação, que é a busca de ser pleno, que é a busca de estar no caminho, na direção que nós estamos sempre buscando, que é a direção desta essência divina. Ceder lugar à solidariedade e à autêntica caridade. Nesses convites que a gente recebe em todas as reuniões públicas aqui da casa, o convite do trabalho voluntário, a gente começa a fazer de uma maneira, às vezes,
mecânica em um primeiro momento, e até porque a gente às vezes é orientado assim. A maioria, tá frio aí, gente? Quer que desligue? Tá demais? Tá todo mundo se encolhendo? Ô pai, eu tô vendo todo mundo assim buscando. O povo para até de pensar, daqui a pouco ninguém nem pensa mais no que eu estou falando, de tanto sentir frio. O ser congelado congela tudo, até a capacidade de pensar. Impossível. Tá frio, tá congelante. Eu não começo a sentir tanto, porque eu não estou paradinha, estou me movimentando. Mas espera aí, está todo mundo se encolhendo tanto, tá difícil a parada. Então, a gente estava falando do trabalho voluntário, do convite que é feito para o trabalho voluntário, né? E muitas vezes a gente vem assim, como a maioria de nós chega à casa espírita pela dor e não pelo amor, a maioria, uns chegam pelo amor, claro, mas a maioria de nós vem pela dor. Então, quando vem pela dor, busca o atendimento fraterno, vai para o tratamento, aí no tratamento vamos para as palestras, vamos fazer os cursos, vamos fazer o trabalho voluntário. Então, nós estávamos fazendo os estudos, até para uma outra apresentação, uma palestra que a gente fez há uns dias atrás, que a gente fala de amor e fala de egoísmo, das polaridades. E vocês vejam como nós somos. O egoísmo, elevada à máxima potência, traz para nós o movimento da caridade. Preste atenção. Por que a gente vem à casa espírita? Pela dor. Eu preciso tratar de mim. Então, eu trato de mim, eu vou para o tratamento, e aí eu começo a frequentar a palestra, eu começo a frequentar os cursos para trazer benefício. É isso mesmo, é igual a máscara do avião. Primeiro, cuidar de si. Lembra? Orientação no avião? Não cuida do outro enquanto você não puder cuidar de si. É esse mesmo processo. Aqui também é a mesma coisa. E aí começa o convite para fazer o trabalho voluntário. Mas aí você começa a fazer um trabalho voluntário como um processo de cura. O que me move? Caridade ou egoísmo? E aí, o que a gente descobre em contrapartida? O prazer de ajudar. A alegria de fazer o bem. Olha a pedagogia divina. Como funciona para nós e para o nosso aprendizado. Então, o nosso próprio egoísmo, elevado à máxima potência, traz para nós a possibilidade de descobrir o serviço ao próximo. De descobrir a solidariedade. Não é fantástico isso? Quando a gente consegue refletir que o movimento que vem para meu próprio benefício, em algum momento faz com que se transforme no benefício para o outro. Ceder lugar à solidariedade e à autêntica caridade. Reconhecer o seu valor real de aprendiz da vida. Não somos professores de nada, né? Estamos todos aqui no caminho do aprendizado. O que você aprende comigo, eu aprendo com você num outro aspecto. Somos todos caminhantes, peregrinos do aprendizado. Estamos todos no caminho. Então, quando a gente entende isso, que é aprendiz da vida, e não é bem assim. Olha como acontece. Quanto mais eu estudo e aprendo, o que eu descubro simultaneamente? Que eu ainda tenho tanta coisa que, puxa, mas tem tanta coisa que eu ainda não entendi, que eu preciso saber. Exatamente. Como já dizia o nosso filósofo, só sei que nada sei. Então, somos aprendizes da vida e é assim mesmo. Quanto mais a gente estuda, parece que mais o horizonte se alarga daquilo que a gente precisa aprender. Examina nas nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Alegria de autossuperação das tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. Essa imagem do espelho, eu gosto dela muito. Porque esta é a verdadeira caridade, quando eu me vejo no outro. Quando eu consigo me ver no outro. Vamos falar um pouco do outra cura que a gente precisa fazer?
Porque uma coisa está ligada com a outra. Quando o egoísmo também está ligado ao orgulho, a vaidade, tudo está ligado. Então, o orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural de crescimento do espírito. Um subproduto do instinto de conservação. Vejam como uma coisa não está separada da outra. Um princípio que foi colocado no homem para o bem, como a gente já se falou. Porque sem o sentimento de valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal tão importante para seguir em frente. Porque a desvalia me paralisa. A valia excessiva me torna orgulhoso. Então, mas nós somos meio pêndulos mesmo. Ora nós estamos numa extremidade e ora nós estamos na outra extremidade. O caminho do meio é que é difícil ainda para nós e é tudo que a gente está buscando. Não, é de se dar o real valor. Se reconhecer como humano que é, na situação que é, no estado que é, mas com uma característica que a gente não pode esquecer. Perfectibilidade. Ou seja, nós somos perfectíveis. E essa ideia da perfeição também nos paralisa. E muitas vezes é o orgulho que faz isso. Porque eu quero tanto ser perfeito, que eu não posso mostrar as minhas próprias fraquezas. Os meus próprios limites. Eu não tenho, a história não é para ser perfeita. Como é que eu vou mostrar para o outro que eu não estou? Que eu estou distante daquilo que eu entendo que é perfeição. Então é olhar para a gente como a gente é, se aceitar, ok. E muitas vezes a gente faz assim. A gente entende o processo. Em alguma situação a gente já consegue fazer diferente. Na manhã seguinte a gente faz tudo igual, como era antes. Não acontece isso? Nem tem importância. Pô, escorreguei. Da próxima vez vou ficar mais atento. Tudo é o quê, pessoal? Hábito. Hábito. Como é que eu mudo hábito? Qualquer um, na vida prática. Primeiro, quando eu entendo que eu preciso mudar. Segundo, quando eu exerço a minha força de vontade. Terceiro, quando eu tenho atenção. Atenção é importante. Disciplina. Porque se eu, num determinado momento, assim, poxa, agora eu consegui, agora foi legal, gostei do que eu fiz, foi bom, acho que deu para aprender alguma coisa. Aí no minuto seguinte, eu escorrego. Pô, escorreguei de novo. Escorreguei, por que será? Então tá, vamos em frente. Na próxima vez eu vou acertar de novo. Por quê? Repetição, hábito, que eu vou mudando. É mudança de hábito, mudança do nosso modelo mental. Para mudar hábitos, tem que ter atenção, disciplina e exercer a força da nossa vontade. Exatamente. Se perceber, querer enxergar. E para isso eu tenho que ter atenção. Atenção voltada para mim e não para o outro. A questão é que eu estou sempre mais voltada para o outro. Sim, por favor. E o microfone, Rafael, me socorre, por favor. Acho que esse microfone não estava ligado. A gente precisa repetir. Às vezes a pessoa fala alto, obrigada. A gente entende, mas a moçada da internet acaba não ouvindo. Então, o que ela está dizendo? Só repetindo para o pessoal da internet poder saber. Que a gente ainda deposita o nosso próprio valor na avaliação que o outro faz sobre nós.
Então, se a gente ainda está nesse movimento de que, se o outro diz, me faz uma crítica, qualquer que seja, e essa crítica me joga para baixo, eu viro refém da crítica que o outro faz. Não que eu não deva considerar. Muitas vezes o outro está trazendo um conteúdo importante para a minha reflexão, mas não deve ser suficiente para me botar lá, no chão. E o contrário também. Quando o outro vem e te faz um elogio, como é que a gente vive com esse elogio? É fazer o mesmo tipo de reflexão. Será que é tanto assim? Ou são seus olhos? Como é que é? E a gente pensa aí, olha, eu vou te dizer uma coisa, cada vez mais eu acho que a gente precisa se acostumar a mudar também na nossa atitude o que a gente faz em relação ao outro. Eu critico mais ou elogio mais? O outro não responde não. Porque o que acontece? É outro modelo que a gente tem. O nosso foco está mais o quê? Na crítica ao outro. E ainda tinha uma coisa que acontecia no passado, principalmente assim, dentro das... acontecia em qualquer lugar, na casa, nas empresas, todo lado. Não pode elogiar, vai ficar tão orgulhoso, tão metido. Negativo. Nós, se entendermos que precisamos reconhecer um valor, a gente reconheça. Ficar orgulhoso ou não é um problema do outro. Pois é. Então, mas quantas vezes... Pois é, exatamente. Que não é o baba-ovo como a gente está falando, é o elogio que sai do coração. Quando você reconhece efetivamente o valor que o outro tem. Mas até para fazer isso, eu preciso estar pronto para ver o valor que o outro tem. E aí, eu sempre brinco com isso, né? Porque eu sou jovem há muitos anos. Então, quando minha juventude era mais lá atrás, não se podia falar, nem na educação doméstica, na casa. Não se elogiava ninguém. Nas empresas, quer dizer, as relações não eram pautadas pelo reconhecimento do valor. Pois não. E não pode. Me ajuda, Rafael, está funcionando esse microfone? Tá funcionando? Não. Alô? Oi, tá? Então, se fala muito isso nos sites e blogs sobre educação infantil, né? A gente critica muito as crianças. Você não pode fazer isso está errado. Mas já parou para elogiar? Muito bem, você fez isso direito, você está se comportando muito bem. Então, a gente, quando está educando, a gente tem... É claro que não tem que elogiar o tempo todo, né? A gente tem que ponderar isso, mas a gente também tem que lembrar de elogiar as nossas crianças quando eles estão tendo um comportamento bacana, né? Em relação, enfim, ao mundo, ao outro. Isso. E por que a gente faz? Porque a gente reproduz o que aprendeu. A gente reproduz o que aprendeu. Não pode fazer assim. Tem que fazer assim, levantar o dedo sem falar. Não, isso lembrou um exemplo que o João, ele é levado. Mas na hora das gotinhas de luz eu expliquei para ele que ele tem que ficar quietinho. E aí eu passei a elogiar ele, olha, fica quietinho. E aí quando ele ficou quieto pela primeira vez, eu falei, muito bem, meu filho, você se comportou muito bem nas gotinhas de luz. E toda semana ele pergunta, mamãe, eu se comportei bem? Então, quer dizer, elogio acaba incentivando um bom comportamento. É estímulo. Exatamente. E só lembrando sempre, não elogiar, reconhecer valor, não é dizer sim para tudo. Não é? Porque educar, pessoal, é um desafio muito grande. Dá um trabalho danado esse negócio de educar criança. É muito trabalhoso. E criança que a gente consegue educar, pode ter certeza, pai e mãe ralar em cima daquilo. Estão ralando naquela condição. Porque dá muito trabalho, é muito mais fácil deixar, ué. Deixa pra lá, faz o que quer, eu vou me aborrecer menos, me desgastar, me aborrecer sim, né? Mas me desgastar, aborrecer sim. Porque quando eles vão crescendo, às vezes é aborrecimento mesmo. Então assim, tem desgaste, claro que tem. A criança no teu pé o tempo inteiro, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E você manter o não, é aquela paciência que a gente já falou também. Para dizer não, não, e é não. Tem que ter, não tem? Tem que ter.
paciência, tem que ter perseverança. E tem que ter o quê? Tem? Porque a moçada, ela é desafiadora. E parece que é cada vez mais. Eles são cada vez mais espertos. Eles são cada vez mais inteligentes. Não querem enganar essa moçada, não. Não faz aquele negócio, faz de conta que não vai rolar. Porque na manhã seguinte, eles estão vendo a gente dizer, mas você não falou não sei que ontem? Como é que é isso? Porque hoje a gente conversa de igual para igual, não é assim? Se a gente conversa de igual para igual, eles estão prontos para pegar a gente lá, nas nossos equívocos. Sabe aquele negócio? Não cola mais, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso era lá naquele tempo lá de trás. Não cola mais. Não vai rolar. Então, a lógica de Jesus, sempre a gente precisa lembrar, a lógica de Jesus era a da exemplaridade. Porque as palavras convencem e o exemplo arrasta. Não é isso? Isso não vale, não é uma frase de casa espírita. É uma frase da vida, para a vida. É assim que as coisas são. Então, continuando, acho que não vou acabar não, mas tá bom. O problema, isso é legal da gente entender também. O problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole dos seus efeitos. No atual estágio de aprendizado, ainda não temos plena capacidade de controlá-lo. De que Joana está falando? Da nossa humanidade. Do ser que ainda somos, neste caminho do aprendizado. Ele está presente em quase tudo o que fazemos. Isso o torna uma paixão, ou como dizem os bondosos guias da verdade, o excesso de que se acresceu à vontade. Conceituamos-la, portanto, como uma paixão crônica por si mesmo, impropriamente denominado como amor próprio. A gente não fala de auto-amor, mas não é desse amor que a gente fala. É o auto-amor pelo ser que somos e não por esse orgulho que nos torna ainda equivocados. A esse respeito afirma Allan Kardec: todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural, que foi tudo que a gente começou a falar naquela necessidade da conservação que a gente tem. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Ok? Com razão ímpar, um espírito familiar afirmou: só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Como a gente está nesse processo de olhar para si mesmo, a gente precisa então trabalhar esse orgulho que vai impedir ou promover uma miopia ou uma visão real sobre nós mesmos. Mas se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. Esse sentimento cria uma ilusão, uma distorção da realidade. A representação mental do que somos, gerada pelo orgulho que quase sempre atende a interesses personalistas, pode ser considerada como uma verdadeira patologia. Então, dependendo do estágio em que a gente evolui nesse orgulho, a gente fica doente mesmo. E precisa de tratamento, porque eu acabo perdendo o quê? A noção da coletividade, a noção do outro, até dentro da própria família. Então, eu preciso mesmo começar a entender, porque quando vai ao excesso de verdade, eu começo a fazer mal, mesmo como enfermidade, a mim e a quem convive comigo. Porque eu perco o quê? A desconexão, quer dizer, eu perco a conexão com a realidade, quando tem esse exagero. A dissimulação é o preço elevado que paga o orgulhoso para manter as aparências. Então, trata-se de uma inaceitação de suas sombras. Então, o que é isso? Quando eu não me aceito, quando eu não me vejo como eu sou, eu crio uma máscara, eu faço uma maquiagem e eu vou sobrevivendo dentro daquela
mentira que muitas vezes eu crio. E tem uma frase que diz que mentiras contadas muitas vezes acabam virando verdade. Eu acredito naquilo. De tanto que eu falo aquilo, eu acabo acreditando naquela história. Então, eu preciso ver como é que é isso. Que identidade é essa que eu estou me atribuindo? É a real ou é uma identidade fictícia? É difícil. Aquela imagem eu acho legal também. Eu tenho que abrir mão. Eu fico pendurado ali, ó, naquele galinho, achando que não vou sobreviver se eu abrir mão disso. Porque tudo é a minha ilusão da proteção. É a minha ilusão da ameaça. Então, roteiros reeducativos. Melindre é o orgulho na mágoa. Vamos ver como é que a gente se movimenta aí. Cultivemos a coragem de ser criticados. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não compreendamos. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter a coragem para aceitarmos-nos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma sem querer impressionar. A prepotência é o orgulho do poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. A dissimulação é o orgulho das aparências. Esforcemos para ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Precisaremos de muita coragem para ser humildes, ser o que somos. Ser humildes é tirar as capas que colocamos com orgulho ao longo dessa caminhada. Isso é só para vocês saberem os livros que a gente foi consultando aí para montar a nossa aula de hoje. Que às vezes a gente fica querendo saber, mas de onde que saiu tudo isso? Não foi da minha cabeça somente, claro, né? Uma consulta boa. Ok? Quer tirar a fotografia? Para saber? Encerrando, o povo me recomendou para ser meio britânica, eu estou procurando ser. Porque tem uns bebês que eles sabem exatamente, o reloginho deles funcionam e eles se movimentam da 11h30, a moçada lá em cima não sabe o que faz. Os maiores não, a gente consegue trabalhar um pouco mais. Vamos lá então? Na nossa mensagem, pode ser, Rafa? Nossa mensagem final. Ah, tá, valeu. Será que eu consigo apagar aqui? Tá dando pra ver bem aí, tá, né?
terminando com a nossa mensagem de hoje, convido para fazer a nossa oração final. Quem gostaria? Alguém gostaria? Silêncio no salão. Não? Então vamos. Mais uma vez agradecer ao Senhor por estarmos aqui agora. Obrigada, Senhor. Fica conosco em nosso coração ao longo de toda a semana. Que possamos olhar nossos irmãos como Tu mesmo os vê. Que possamos, Senhor, trazer para esta alma que está em jornada terrena a alegria de viver. Que possamos trazer para nós o entendimento que buscamos para nos tornarmos pessoas melhores no sentido da compreensão do Teu caminho, da Tua verdade e da Tua vida, para que a Sua vida, Senhor, se torne em nós a abundância que queremos. Fica com todos aqueles, Senhor, também a quem amamos, encarnados e desencarnados. Mas fica também, Senhor, com todos aqueles que por algum motivo ainda não nos amam. Sabedores que somos dos nossos débitos, e eles, naturalmente, entendem quem tem seus créditos. Fica com todos, Senhor, indistintamente, e junto de nós ao longo de toda a próxima semana, para que possamos manter em nossos corações a mesma paz que sentimos nesse momento. Graças a Deus. Que assim seja. Bom final de semana, gente. Até sábado. Vão com Deus.